Aí, a parte 2 continuando do preconceito. Então, eh, existe esse preconceito com as pessoas que são pobres. E não é só com negros, o negro é rico, vai lá num lugar todo beira de um carrão, para lá em frente à loja, todo mundo olha, todo mundo trata super bem. Ele pode ser negro, não tem problema. Ele pode ser idoso, não tem problema. Ele chega lá poderoso com alguém, ou ele mesmo é uma pessoa poderosa, empoderada, não é doente. Tem muitos idosos assim que são bem empoderados, viu? Não é doente, não tem aquelas doençadas dos idosos, tem idosos cheios de saúde por aí. E aí, o que eu quero contar? O que eu vi, uns casos que eu vou contar. Um é o seguinte: eu conheci uma pessoa que é um advogado famoso e ele não é branco, não é loirinho, não é riquinho, assim, aquela cara de loirinho, filhinho de mamãe, não é. Ele é muito, ele é saudável, idoso, saudável e muito empoderado. Ele só anda de terno, terno inglês, que ele compra em Londres. Ele vai lá para comprar terno. A pasta dele é de couro. Ele anda sempre com a secretária dele, para cima e para baixo, vai para fora, vai para isso, vai para aquilo. Ele, quando foi numa loja, quando vai, né? Quando ele eu que eu cheguei a presenciar, quando ia numa loja, tratavam ele maravilhosamente bem, não empurravam nada para ele, que ele não era besta, e era o que ele queria. Então a pessoa dava para ele aquilo que ele queria. Se desse problema e ele voltou, porque deu problema no negócio que ele comprou, ele voltou e o que aconteceu? Trataram ele super bem. Ele não é branco, ele é filho de uma negra com um holandês. É uma mistura. Então ele não chega a ser muito negro e também não chega a ser branco. Acho que é mulato, né, que fala. Então, o que aconteceu? Ele ficou viúvo, né? Ele tinha a esposa dele que era advogada. E ele, no escritório lá na Praça João Mendes, que ele construiu, porque ele é muito inteligente, ele comprou um andar e ele tinha muito, sabe, clientes. Para trabalhar ele tinha 40 advogados. E aí quando ele estava muito bem lá nesse escritório, não estava mais dando conta. Ele comprou o andar de baixo. Olha só, ele foi meu advogado. Eu conheci ele. Ele estava tratando daquela causa, sabe? Ele trata de causa trabalhista, mas ele pegou a minha causa daquele plano Collor. E eu fiz amizade com ele, eu via muita coisa, sabe? Aí eu percebi, um dia ele ficou noivo de uma amiga minha. Ele ficou noivo, ia casar com ela, só que os filhos dele não queriam que ele casasse com ela porque ela era pobre. Não importa se ela era uma mulher decente, uma mulher honesta, trabalhadeira, limpa, não devia para ninguém, não explorava ele, como outras exploravam, né? Todo mundo queria explorar ele, né? Porque ele tinha bastante condição.
E ela não, ela era muito honesta, não quis se aproveitar dele para nada. E aí, o que aconteceu? Ele comprou um apartamento, ela inclusive ajudou ele a montar o apartamento, ele comprou todas as coisas melhores, mais bonita, mais moderna que existia na época, e ele deixou o apartamento top, sabe? E o que que aconteceu? Eles foram morar lá nesse apartamento. Aí tinha piscina, ela ia na piscina, ela levava as netas dela, que ela tinha umas netas, na piscina. E aí, o que aconteceu? Ela, que nunca ninguém convidava para nada, começou a chover convite para ela, ela me contava. Olha, ela disse que não dava conta. O primeiro convite que ela recebeu foi de uma pessoa que ela conhecia essa pessoa não conhecia ele, mas só de saber de um encontro que tiveram numa festa, ela pegou, mandou convite de um chá beneficente. Nunca ela tinha convidado para nada. Aí começou lá no prédio, então era toda semana tinha churrasco. Toda semana ele era convidado para ir com a futura mulher dele, né, a esposa dele. Ela foi, ela aproveitou um monte de festa que convidaram eles, insistiam, nem conhecia ele direito. Olha que coisa, o que o dinheiro não faz, né? Mas não é só o dinheiro, o empoderamento também. E aí ela viveu assim como uma princesa a época que estava com ele. Todo lugar que ia era muito bem atendido, tudo, restaurantes chiquérrimos que eles iam, pousadas chiquérrimas. E foi assim, tanto lugar, tanto lugar, tanto lugar. E ela conheceu um monte de coisa, mas nada que ela tenha pedido, ele que oferecia, sabe? Cruzeiro, ele comprava, nem falava para ela, cruzeiro, daqui parava em Paraty, Angra dos Reis, ia direto para Buenos Aires, que ele também tinha amigos lá. E no Paraguai também ele tinha amigos. Então ele vivia essa vida. Ou era então um hotel fazenda, muito chique, eu vi todas as fotos. Nossa, cada lugar lindo. E as praias? Tem umas praias lá em Ilhabela, que gostava muito de Ilhabela, e tem umas praias lá que são particulares. Não é qualquer um que entra, não. E ele entrava, porque ele estava hospedado numa pousada caríssima, chiquérrima, né? Lá acho que é no lado sul ou do lado norte que é melhor. Tem um lado lá que é melhor, lá em Ilhabela. Então, tudo, essa minha amiga era tratada que nem uma rainha. Todo mundo tratava ela bem, todo mundo gostava, todo mundo fazia festa, todo mundo convidava, ela nunca ficava de fora de mais nada. Ninguém convidava ela para nada antes dela ter esse noivo aí, né? Depois, convite chovia, todo mundo queria. Agora ela tinha, essa minha amiga é pobre, mas ela construiu a própria casa dela, com o sacrifício dela, uma casa simples, uma casa humilde. E ela estudava muito, então ela tinha assuntos para falar. E quando ia nas festas com ele, por exemplo, no Clube Aramaçã, no clube lá em São Vicente, que tinha jantar
meia-noite, de ano novo, esse tipo de evento. O filho ia também. Olha, ele à meia-noite ele tá comendo. Ela não podia comer, porque ela tem uma saúde meia frágil, né? Então ela não comia meia-noite, que para ela não caía bem. E ela era bem mais nova do que ele, hein? 25 anos de diferença. Mas ele era mais saudável do que ela. Entende? Então é isso. Com ele não tinha nenhum preconceito. Com ele a minha amiga ficava bem. Depois que ela desistiu dele, que não deu certo, que os filhos começaram a encher, perturbar e achar que ela tá querendo alguma coisa, querendo se aproveitar, ela falou assim: eu não vou querer essa vida, não. Esses filhos aí me atormentando, inclusive ligavam para ela. Às vezes ela estava assim em Ouro Preto, quando ela me contou que eles estavam em Ouro Preto fazendo um tour, passaram por Tiradentes, um lugar lindo, ficaram 2 dias lá, depois foram para Ouro. Eu, quando ela estava, pegou o trem para ir para Mariana, ela estava conhecendo as ruas lá, ela e ele liga o Alfredo, né? Ele chamava Alfredo, que foi o que ela me contou. E falou: aí, papai, como é que tá? Tudo bem? Ele falou: tá, eu tô aqui com a fulana, tal, né? Aí ele falou: papai, passa o telefone para mim conversar com ela. Aí o pai falou: olha, o Alfredo quer falar com você. Aí a minha amiga atendeu, ele falou assim: mas você tá aproveitando do meu pai, né? Só que ela também não era tão burra assim. Ela pegou e falou para ele assim: não, ele que tá aproveitando de mim, porque eu tô sendo uma cuidadora dele, porque eu vou ser uma companhia e uma boa companhia, porque não é qualquer pessoa que gosta de uma pessoa que sabe sabe falar bem, sabe se expressar, sabe ser elegante nos lugares para ele não passar vergonha. Imagina, nunca passou vergonha. Ele ia nos clubes, olha, ela só conversava aquilo que ela sabia, coisa que ela não sabia, ela nem se metia. Aí ela conhecia, enquanto eles estavam lá no palco, comemorando, ela estava na mesa, né? E tinha um médico. E o médico perguntou para ela se ela era advogada. Aí ela falou assim, não, porque só tinha advogado, secretário de advogado e desembargador, era o que tinha, né? Mas tinha esse médico também. Aí ele falou assim, eu pensei que você fosse advogada. Eu falei, não. Aí eu falei, aí ele começou a perguntar que eu gostava, por exemplo, né? Eu falei, eu gosto de filosofia, eu gosto de um monte de coisa. Aí ele falou, puxa, quando ele chegou, essa sua noiva, ela é bem estudiosa, ela é bem boa para conversar. É isso, depois eu continuo, peraí.